Olá, estou de volta hoje com o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, 15 minutinhos, máximo 20 minutinhos, máximo. Então, essa semana eu me atrapalhei um pouco com os horários, porque estou a serviço devocional aqui em outra cidade, fazendo trabalhos e, por conseguinte, não deu para me gravar na segunda. E eu fiz o da segunda ontem, quarta-feira, fevereiro, 7 de fevereiro, 8 de fevereiro e 9 de fevereiro vão ser as postagens desta semana. Espero que vocês estejam gostando e se autorrealizando com essa sabedoria transcendental. Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 8, verso 10. Alcançando o Supremo. Farei minhas reverências à Suprema Personalidade de Deus com amor e devoção, para que Ele me permita falar, ler e tentar explicar um pouco sobre o Bhagavad Gita, sempre usando do verso principal, que é a própria personalidade de Deus, falando para nós, para os seres, para as almas que querem evolução. Em sequência vem o significado de Srila Prabhupada. Quem é Srila Prabhupada? Srila Prabhupada é uma alma autorrealizada. O que é uma alma autorrealizada? É aquela alma que se fundiu com a personalidade de Deus nesse sentido, que é fundir-se. É aquela alma que se realizou em Deus, se autorrealizou. Eu um dia chegarei neste processo de autorrealização da minha alma, plenamente identificada com Deus, servindo a Deus, pensando em Deus, fazendo tudo para Deus. Pois eu sou uma alma eterna, Sat Chit Ananda, cheia de eternidade, a alma eterna, cheia de conhecimento, consciência e bem-aventurança. Bem-aventuranças são as bem-aventuranças, é tudo aquilo que vem ao nosso redor buscando essa autorrealização, ou seja, esse processo de você se autorrealizar dentro de você mesmo, expandindo sua consciência como alma e não como corpo. Então, o verso 10, ele diz o seguinte: fazer minhas reverências, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 10, capítulo 8, alcançando o Supremo. Aquele que ao chegar a hora da morte fixar seu ar vital entre as sobrancelhas e pela força do yoga, da união, com a mente indesviável, equânime, equilibrada, ocupar-se-á em lembrar o Senhor do Senhor Supremo com devoção plena. Com certeza alcançará a Suprema Personalidade de Deus. Então aqui Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, nos ensina como é que devemos, no momento da morte, fixar o ar vital entre as sobrancelhas, ou seja, aqui é um chakra chamado terceiro olho, por isso que os indianos colocam sempre algo aqui para proteção e expansão, e quando a gente está no leito da morte, nós devemos fixar o ar aqui entre as sobrancelhas e pensar em Krishna, cantar os santos nomes de Krishna, ou até mesmo chamar por Deus Krishna. Você pode chamar por Deus, por quem você quiser nomear de Deus. Eu chamarei por Krishna, assim eu espero, se eu tiver essa condição de estar com a consciência pelo menos adequada para que eu possa chamar Krishna no momento do desenlace, onde minha alma sai desse corpo e vai para o espaço etéreo, e aí vai ter uma designação em direção à casa de Deus, que há muitas moradas. Significado de Srila Prabhupada, já Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada por trazer esse conhecimento para todos nós do Ocidente. Com toda clareza que na hora da morte devemos fixar a mente na Suprema Personalidade de Deus com devoção. Para aqueles que têm prática em yoga, a palavra yoga aqui significa união. Recomendamos que eleve a força vital entre as sobrancelhas ao Ajna Chakra. Ajna Chakra, aqui é chamado de Ajna Chakra, o terceiro olho. Aqui sugere-se a prática do Sat Chakra Yoga, que envolve a meditação nos 6 chakras. Nós temos 6 chakras, que são centros de energia, e aqui é o centro do pensamento. O devoto puro não pratica semelhante yoga,
mas como está sempre ocupado em consciência de Krishna, vai se lembrar da suprema personalidade de Deus no momento da sua morte por graça, por devoção. Então, a gente praticando Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, nesse período de tempo, eu comecei a praticar Bhakti Yoga com 57 anos de idade, eu tenho 58 anos de idade, sou uma pessoa feliz, uma alma feliz neste corpo, por poder praticar Bhakti, a yoga da devoção, e acreditar que nesse processo dessa minha existência, dessa minha consciência, dessa minha busca da lembrança de Deus, porque a gente se lembra de Deus muito vagamente, mas quando a gente começa a praticar Bhakti Yoga, a gente vai se lembrando de Deus todo momento, todos os segundos e minutos. Precisamos estar lembrados de Deus, conectados com Deus, oferecendo tudo para Deus, né? Então, assim, na Bhakti Yoga, ao chegar a hora da morte, a mente fica muito perturbada, com certeza. É necessário praticar a transcendência durante a vida por meio do yoga. O que é a transcendência? É você ir praticando Bhakti Yoga e transcendendo os modos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância. Existe a mente, que está acoplada na alma, no Atman, que chama-se alma, ou alma, a pequena alma. E dentro da mente existe a consciência, existe os sentidos, que é o próprio corpo, né? Que é como se fosse, os sentidos é como se você estivesse numa carruagem, dirigindo a carruagem, e os cavalos, eles estão te levando para algum lugar. Então, são os nossos sentidos. Audição, visão, paladar, olfato, tato, toda essa natureza. Ainda por cima, ainda tem o falso ego. Ou seja, esse ego que a gente tem, que quer que seja do jeito da gente, que sente ciúme, aversão, enfim. Tudo isso está acoplado dentro desse processo de mente, sentidos e falso ego. E aí, se a gente não mantiver a mente equânime, equânime significa equilibrada, nós vamos descer ladeira abaixo e o resultado não vai ser muito bom. Então, quando a gente começa a praticar Bhakti Yoga, a yoga da devoção, durante a nossa vida, desde que tenhamos consciência e recobramos essa consciência, essa prática da consciência de Deus todos os dias, porque Deus tem que ser lembrado todos os segundos, milésimos de segundos da nossa vida. Nós não nos lembramos. Aí é onde está de novo a nossa descida de ladeira. Certo? Então, minha gente, vamos praticar Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, e buscar dentro desse aprimoramento, né, dentro desse aprimoramento sagrado, buscar essa yoga da devoção para que no momento da morte a gente possa se lembrar de Krishna. Porque se você passa a vida praticando Bhakti Yoga, quando chega na hora da morte, com certeza você vai ter essa permissão de se lembrar, de colocar o ar entre as sobrancelhas. Ah, mas quem é que vai se lembrar disso na hora da morte? Isso exige treino, existe uma prática hoje, amanhã e depois. Verso 11. As pessoas que são versadas nos Vedas, Vedas é a filosofia védica da Índia, que pronunciam o Onkara e que são grandes sábios na ordem renunciada, entram no Brahman. Desejando esta perfeição, deve-se praticar o celibato. Passarei então a explicar sucintamente o processo pela qual alguém pode obter a salvação. Então aqui, neste verso, existe a filosofia védica, que traz toda a compilação dos Vedas, de vários livros sagrados, várias escrituras sagradas, como por exemplo o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, os Puranas, o Mahabharata, e tantas outras escrituras. A Yoga Sutra de Patanjali. Então, isso são livros sagrados que nós precisamos estudar para que a gente possa ter uma compreensão maior e a gente possa estar baseado nas escrituras sagradas para poder compartilhar sabedoria, não discutir, não especular, mas compartilhar sabedoria. E para isso você precisa estar arrodeado, se associando com pessoas sábias que queiram estar no mesmo objetivo e na mesma direção. Então aqui fala-se em Onkara, que é o som Om, que é contido no início de cada mantra. Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Tat Sat. Chama-se Onkara, esse som, né? E aí aqui também fala do Brahman, que é Brahman,
é um semideus que trabalha na criação da energia material a serviço de Deus Krishna. E tudo isso é como se a gente entendesse que existe um presidente do mundo, do globo, de tudo que existe. E esse presidente precisa de ministros para que eles possam trabalhar para ele e conduzir todo esse processo que é perfeito, a perfeição divina, buscando todo esse desenrolar. E aí, nesse processo de salvação, nós vamos entender, né, que toda essa sabedoria vem do conhecimento védico, né? Então, no sistema do conhecimento védico, os estudantes são desde o começo ensinados a vibrar Om. Om. E aprendem sobre o Brahman impessoal, vivendo com o mestre espiritual em celibato completo. Isso chama-se os estudantes brahmacharis. As pessoas que na Índia têm esses rapazes que saem, abandonam, não é abandono, saem por livre e espontânea vontade de estudar e se chamam os brahmacharis. E eles vão ter um mestre espiritual e vão estudar todo esse conhecimento védico. E assim, essa prática de brahmachari exige um celibatário, né? Então, ele não é casado e não pode se casar por um momento. Por quê? Porque por mais que a gente diga que besteira ou até mesmo que frescura, mas o sexo atrapalha muito o desenvolvimento espiritual. Porque o sexo, ele é arreglado à matéria e ao corpo. Mas não existe a procriação, sim. Deus, na sua infinita inteligência, né, criou a procriação para desenvolver a raça humana e com esse objetivo apenas. Mas nós, almas desgovernadas, a gente acha que o sexo é para o nosso prazer e assim a gente age em luxúria e termina complicando toda a história da nossa vida aqui. Então, aqui o Senhor Krishna, neste verso, recomenda a prática do Sati Chakra Yoga, em que se coloca o ar vital entre as sobrancelhas. Como também o Senhor explica o processo que diz que o Brahman, aquele que cria a energia material a serviço de Deus Krishna, embora único e inigualável, tem várias manifestações e aspectos. Afinal, Deus, com seus diversos aspectos, Sat Chityananda Vrigarra, eternidade, conhecimento e bem-aventurança eternas, ele pode fazer o que ele bem entender dentro dessas denominações. E o Brahman aqui significa aquele semideus, aquela energia, aquele semideus. Nem é humano e nem é Deus, mas é um semideus que já atingiu um certo nível espiritual, onde ele cria a energia material a serviço de Deus, né? E aí a gente vê que para quem não pratica o celibato, o progresso na vida espiritual é muito difícil. Eu acabei de falar sobre isso, né? Então aqui, Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que foi o último avatar que veio, o avatar dourado na Índia, ele anunciou nas escrituras, para esta era que vivemos, chama-se a era de Kali, a era das cabeças duras, que não entra nada nas cabeças da gente, a mente fechada para a evolução, não todos, é claro. Então, que nesta era de Kali, se cante o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Para quê? Para a evolução, para a limpeza. No verso de ontem eu falei sobre isso, estou aqui novamente repetindo. Então, não há nenhum processo pela qual seja possível conhecer o Supremo se você não começar a se limpar na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes e cantar o mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Verso 12. O yoga consiste no desapego de todas as ocupações sensuais. Para estabelecer-se em yoga, a pessoa deve fechar todas as portas dos sentidos e fixar a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça. Aqui se fala do chakra do coração e o chakra do topo da cabeça. Existem 7 chakras, ok? Que são centros de energia e que cada um se relaciona com alguma parte do corpo e devido ao desequilíbrio desse chakra existem as doenças
psicossomáticas ou energéticas, ok? Então, o que é que existe, o que é fazer yoga para desapegar dos sentidos? Quanto mais você se une a Deus, menos você olha para as coisas materiais. Tentem fazer isso que vocês vão ver o resultado. E aí a pessoa deve fechar todas as portas dos sentidos. Como é isso, fechar as portas dos sentidos? Ter equilíbrio com seus sentidos. Não comer demais, não dormir demais, não ser luxurioso. Ah, mas o sexo não existe. Eu já falei no outro verso anterior que o sexo existe para a procriação apenas. Para difundir ou desenvolver a nossa família. Significado. Para praticar o yoga, é necessário fechar as portas a todos os desfrutes dos sentidos. Semelhante prática chama-se pratyahara, ou seja, você autocontrole dos seus sentidos, ou afastar dos sentidos os objetos dos sentidos. Por exemplo, eu posso estar vendo aqui na minha frente um milkshake de chocolate bem grande e eu posso visualizar e mentalizar que eu quero tomar esse milkshake, porque eu quero tomar esse milkshake. Mas se eu me equilibro mentalmente, eu vou dizer, não, esse milkshake vai me engordar, eu não vou fazer isso, porque isso não é hora. Então, isso tudo é você controlar os seus sentidos e as portas dos sentidos. Isso se chama-se, na linguagem védica, pratyahara, controle dos objetos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos com os quais se adquire conhecimento, olhos, ouvidos e nariz, língua e tato, devem estar sob pleno controle e não se deve permitir que se entreguem ao prazer. Olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, ok? Todos devem estar autocontrolados. Isso é fácil? Não, mas se você praticar Bhakti Yoga, você vai conseguir. Só Bhakti Yoga, pelo menos Bhakti Yoga é o caminho que mais lhe leva mais rápido ao autocontrole dos sentidos. Deste modo, fixando a mente no coração, na superalma que está no nosso coração, fixa na superalma no coração e a força vital é erguida até o topo da cabeça. Então você controla seus sentidos com seu autocontrole da sua emoção e busca o autocontrole do topo da cabeça, que é basicamente aqui e aqui, esses dois chakras. E aí você vai controlar a sua mente, seus pensamentos e seus sentidos, e você vai ser mais feliz nesta vida. Assim, neste capítulo, este processo é descrito em pormenores, neste capítulo que nós vamos estudar, estamos estudando. O melhor processo é a consciência de Deus, consciência de Krishna, como eu já falei. Se alguém é capaz de fixar a mente em Deus, em Krishna e fazer serviço devocional, é muito mais fácil permanecer nesse transe transcendental. Ou seja, quando a gente está em Deus, a gente fica em transe, a gente fica em êxtase. O êxtase que a gente brinca carnaval e fica tudo louco, a gente pode transferir este êxtase para o transe transcendental imperturbável e alcançar um dia a alma samadhi, que é estar completamente fixo no Supremo. Para terminar, o verso 13. Após situar-se nessa prática de yoga e vibrar a sagrada sílaba Om, a suprema combinação de letras OM, Om, se o yogi pensar na suprema personalidade de Deus e abandonar o corpo, alcançará certamente os planetas espirituais. Por isso que este capítulo chama-se Alcançando o Supremo, porque o próprio Supremo aqui, ele ensina formas de yoga, de união com ele mesmo, para que você possa, no momento do seu desenlace, do seu desencarne da matéria, você alcançar o Supremo e os planetas celestiais. Aqui se afirma que o Om é o Senhor Krishna, é Deus. E não são o Om e o Senhor Krishna não são diferentes. A vibração sonora do Om é uma maneira impessoal de alguém referir-se a Deus, a Krishna. Mas o som Hare Krishna contém o Om. Então, cantando o mantra Hare Krishna é muito mais potente do que apenas o Om, porque o Om está dentro do mantra Hare Krishna. O cantar do mantra Hare Krishna é claramente recomendado para esta era de Kali, a era da cabeça de ferro,
das pessoas que não escutam, das pessoas que não querem, das pessoas que não evoluem, das pessoas que querem continuar do mesmo jeito. Então, se alguém chega ao fim da vida e abandona o corpo cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, reverências ao Mahamantra, aí certamente vai alcançar os planetas celestiais, porque na casa de Deus há muitas moradas. É muita limitação achar que só existe planeta Terra. Perdão aqui por esse comentário. Ok? Então, os devotos de Deus de Krishna entram no planeta Krishna Loka, ou Goloka Vrindavana, que é o planeta onde mora Deus, dentro da filosofia védica, e assim vão estar perto de Deus. Isso é possível? Claro que é. Senão eu não estaria aqui lendo o Bhagavad Gita, explicando o Bhagavad Gita através de Prabhupada e tentando colocar algumas palavras minhas no meio desse processo todo. E aí nós vamos buscando essa evolução e saindo deste planeta Terra, que é muito evoluído, está no plano intermediário e onde existe dentro deste planeta Terra doença, pobreza e conflito. Então, caros amigos que me escutam agora neste momento, se vocês querem evoluir, cantem mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com gratidão eu termino mais um dia de 3 versos. Estou muito feliz porque estou aqui colocando para frente o trabalho, o serviço devocional sobre as ordens de Krishna, Suprema Personalidade de Deus. Agradando a Deus, eu estarei feliz. E eu, com certeza, se Deus gostar do meu trabalho, Deus estará feliz também. E assim a gente sente essa paz, essa tranquilidade, esse amor, essa vontade de trabalhar para Deus, sem esperar nada em retorno. Fazer pelo simples fato, eu amo Deus e quero agradar a Deus. Com gratidão eu encerro mais um dia. Gratidão, Namastê.